Olá, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Entrevista. E hoje a gente vai falar um pouquinho de esporte, na verdade mais um pouquinho da história desse esporte que está se renovando aqui em Erechim. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o presidente do Atlântico Futebol Clube, Gervásio Fink, que na última sexta-feira tomou posse oficialmente. Presidente, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Bom Dia. Eu queria que o senhor começasse a falar um pouquinho como é que foi a emoção de agora estar à frente desse clube tão querido por muita gente que é o Atlântico Futebol Clube. Em primeiro lugar, Leandro, boa noite a você. Agradecer a oportunidade que vocês nos concedem de podermos divulgar um pouco do muito que é feito naquele grandioso Atlântico Futebol Clube, pelo qual eu tive a incumbência e a responsabilidade e a honra de estar à frente no período de 2018. Presidente, me fala como é que chegou o seu nome? O senhor esperava já se tornar presidente nessa legislatura? A princípio, sim, eu já tinha recebido o convite das administrações anteriores, porque vai para o 5º ano que eu estou na diretoria executiva. Eu fiquei durante 4 anos como vice-presidente financeiro, 2 anos tendo como presidente Éder Luiz Schiavenin, e na sequência mais 2 anos com Sandro Piana Piloto. Então agora, ao 5º ano, novamente me convidaram, eu conversei com a família, com a minha esposa, com o meu filho, se eles consentiam que eu assumisse essa difícil missão, honrosa, mas difícil. Concordaram, se comprometeram a estarem junto comigo. E aí, a partir daí, nós formamos a nossa diretoria, junto com o Conselho Fiscal, junto com o Conselho Deliberativo, para nós conduzirmos a bom termo os destinos do Atlântico Futebol Clube neste ano de 2018 recém-iniciado. Bom, já que o senhor falou em destino, vamos falar um pouquinho do futuro do Futebol Clube Atlântico. Quais são os seus principais objetivos nessa legislatura? O que o senhor quer trazer de novo lá para o clube? De novidade, eu penso melhorar 2 aspectos, 2 focos que eu vejo como importantes e fundamentais. Apesar de nós termos no nosso Estatuto Social previsto Atlântico Futebol Clube, tendo como atividade fim o futebol, o clube é grande, ele tem uma imensa área à disposição dos seus associados, com 110 mil metros quadrados, sem demérito aos demais clubes da cidade. Creio eu, seja o maior clube em área oferecida para o seu associado. Então nós temos a piscina normal, nós temos piscina térmica, temos toboágua, temos um campo de futebol, de campo oficial, com campo suplementar para treino, temos 2 campos de futebol, 7 iluminados, temos toda aquela área verde com em torno de 100 mesas de concreto com assentos, com churrasqueira próxima, algumas cobertas, outras não. Então o clube é muito grande. Então a gente, apesar de ter previsto no estatuto finalidade futebol, nós temos que enxergar o Atlântico Futebol Clube como um todo, e por isso que eu penso que um dos focos importantes que eu quero retomar e melhorar é o aspecto social. Para isso, nós já convidamos 6 casais, juntamente com a minha esposa. Nós estivemos já reunidos ontem à noite, planejando a atividade social do Atlântico Futebol Clube. Já estivemos em contato com a Prefeitura para ver o calendário de eventos da Prefeitura Municipal, para que não haja conflito de datas e nem com o nosso econômico. Nós temos um regime de economato com um contrato assinado que se encerra no mês de junho, e até lá nós precisamos sentar com ele para não haver conflito de datas ou datas previamente agendadas, algum casamento, alguma formatura, para que nós, de comum acordo, nós reativemos essa atividade social. Penso eu que mesmo na minha participação nos anos anteriores esteve um tanto quanto abandonada ou não fazendo grandes eventos. Presidente, o Atlântico Futebol Clube ficou muito conhecido, principalmente nos últimos anos, pelo seu projeto do futebol feminino. Aqui foi um destaque, principalmente quando a equipe participou do campeonato, acho que há 2 anos, do Campeonato Gaúcho, aí, seguiu até quase as fases finais. Como é que está esse projeto do futebol feminino? Vai continuar em 2018? Certamente, nós já estivemos reunidos com os pais e das alunas do futebol, as atletas, digo assim, do futebol feminino,
e dizer que esse campeonato estadual futebol de campo feminino, nós fomos campeões em 2013, o que nos oportunizou na época, inclusive, uma participação na Copa do Brasil. Nós jogamos um jogo que tinha que ser num estádio que oferecesse melhores condições de segurança. Nós jogamos no estádio do Ipiranga, agradecemos ao Ipiranga, nosso companheiro, já fomos rivais ou somos rivais, mas essa parceria existe assim como existe com todos os clubes da cidade. E também, através do futebol feminino, que nós conseguimos a federação junto à Federação Gaúcha de Futebol. Hoje o Atlântico Futebol Clube, graças ao auxílio, inclusive a interferência do então presidente Paulo Polis, nós estivemos junto na Federação Gaúcha de Futebol e conseguimos filiação. Quem nos abriu esse horizonte certamente foi o futebol feminino e nós queremos dar seguimento. Nós já estamos com as nossas atletas, já conversamos com os pais, a ideia de nós disputarmos provavelmente o campeonato estadual futebol de campo feminino sub-17 ao longo de 2018 e no futebol masculino provavelmente fique para o segundo semestre ainda a serem definidas. Tem reunião hoje à tarde, no final da tarde, com a diretoria de futebol, para nós definirmos que rumo nós vamos tomar em relação ao futebol masculino. Muito bem, presidente, eu não podia deixar de perder a oportunidade aqui nesses últimos momentos para explicar para a nossa comunidade, porque tem muita gente assim como eu que veio de fora, que faz aquela confusão entre o Atlântico Futebol Clube e o Ser Atlântico. É o responsável pelo futsal aqui de Erechim, também é muito conhecido, é um clube. Me conta um pouquinho dessa história. Antigamente era a mesma coisa, mas depois separou, como é que é isso? Exatamente. Como eu também eu estou aquerenciado em Erechim desde 2001, eu vim transferido pelo Banco do Brasil e aqui eu me aquerenciei, fixei residência, gostei de ficar morando e trabalhando aqui e tanto assim que hoje estou à frente de um clube importante na cidade. Ser Atlântico, respeitando a grandiosidade, a diferença que nos separa, Ipiranga Futebol Clube, Ser Atlântico são outra dimensão, bem acima do nosso modesto Atlântico Futebol Clube, lá do bairro industrial. Retornando ao teu questionamento, a história nos conta, eu andei pesquisando e as pessoas nos falam que é uma dissidência das pessoas que queriam a continuidade do futebol de campo. Na época, a diretoria assim decidiu que era importante construir um ginásio municipal, piscinas, quadras de tênis, campos de futebol 7 iluminados e outras sauna e outros confortos que oferecem para o associado, além deles terem também a parte social aqui no endereço mais próximo do centro, perto do Banco do Brasil. Aí. E na verdade, pelo que se fala, pelo que conta a história, há uma dissidência sim, e, na verdade, sem animosidade. Foi uma vontade, de repente, que fosse uma sequência do Ser Atlântico, mas que desse continuidade específica ao futebol. Aí eles se sentiram impotentes, num momento poucas pessoas que aderiram a esse projeto se juntaram com o América do Linho, um time do bairro Linho, Atlético do bairro Linho, que consta como data de fundação 1957. Se juntaram com esse povo, adquiriram aquela área, uma área nobre, dentro da cidade, um distrito industrial com 110 mil metros quadrados. São 11 hectares dentro da cidade. Parabéns para aquelas pessoas pioneiras que na época tomaram essa importante decisão. Em se juntando com o América do Atlético do Linho, troquei de novo o nome do time do Linho, em 1991, eles fundaram efetivamente o Atlântico Futebol Clube, assim como ele existe até hoje. Então, um agradecimento especial aos ex-presidentes, in memoriam o finado Jango, que deixou sua marca como um presidente de destaque, um funcionário da Caixa Econômica Federal que reside em Porto Alegre e ativo ainda da Caixa, que foi o primeiro presidente em 91, Vinícius Pedrolo, se não me falha a memória, é o nome dele. Então essa dissidência, essa retirada do Ser Atlântico fez com que nós hoje nós temos área própria, nós temos personalidade jurídica própria, nós temos CNPJ, nós temos um quadro funcional, nós temos um
quadro de associados, contribuintes e patrimoniais. Essa, resumidamente, é um pequeno relato do que a gente vai descobrindo no dia a dia nesses 16, 17 anos que eu resido em Erechim. Certamente, presidente. Bom, eu tenho que dizer o seguinte, que eu conheço muita gente lá do Clube Atlântico Futebol Clube e o pessoal lá que realmente quem faz parte dessa história, assim como o senhor é um apaixonado, batalha muito lá e é por isso que em nome de todos eles, e representando o senhor aqui, eu quero agradecer a vinda de vocês aqui até os estúdios da TV Bom Dia e dizer que esse espaço está sempre aberto assim para que o senhor possa estar aqui divulgando as belezas, os projetos que este clube faz aqui e que está na história da nossa querida Erechim. Muito obrigado por essa entrevista. Nós que agradecemos ao jornal Bom Dia e à TV, qual é o canal? Bom Dia também, a TV Bom Dia também. Isso. Em qual canal que nós assistimos a programação aqui em Erechim de vocês? Você pode assistir pela TV no canal 12 e também no nosso site tvbomdia.com. É importante que os nossos telespectadores e rádio ouvintes saibam disso, que a gente também, essa parceria ela é importante na sociedade. O jornal Bom Dia e TV Bom Dia precisa da comunidade, precisa dos clubes, e os clubes, por sua vez, precisam que os seus eventos e as suas atividades sejam divulgadas. Na sexta-feira nós tivemos a nossa cerimônia de posse, com a presença do representante do Executivo, o presidente da Câmara de Vereadores, o Rafael Ayub. Convidamos segmentos da comunidade para que se fizessem presentes, para que nós pudéssemos divulgar Atlântico Futebol Clube. Muito agradecido, e que nós tenhamos um 2018 de muitas realizações, não só como o Atlântico Futebol Clube, vocês como TV e a sociedade como um todo, que as realizações e os anseios de cada um